Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Bem, com muito prazer recebendo no meu canal mais uma vez o embaixador Roberto Abirianulo. Para mim, um dos melhores quadros que o Itamaraty produziu. Eu sempre aprendo muito com o embaixador. Agradeço mais uma vez ele ter aceito o meu convite. Embaixador, eu perguntaria para o senhor, quando começou o conflito a 24 de fevereiro, eu imaginei que fosse um conflito rápido, dava a entender que era uma questão de alguns dias. Infelizmente, parece que já estamos completando o mês. Eu pergunto para o senhor, e novamente agradecendo o senhor ter aceito o meu convite, qual é o cenário que se desenha no momento? Poderá haver um cessar-fogo, negociações? Como é que o senhor desenha esse cenário nesse momento? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Só um comentário inicial. Eu tenho lido muito analistas militares sobre o que está acontecendo. E uma coisa me fica clara. Desde 2014, países ocidentais como Estados Unidos, Reino Unido, alguns europeus, trataram de fortalecer as forças armadas ucranianas, dando armamento defensivo e treinando intensamente. De maneira que, no fundo, eu suponho que muita gente na Ucrânia, nos Estados Unidos e em outros países não tenha recebido como surpresa a invasão que ocorreu. Talvez não tivesse esperado para esse momento e dessa maneira, mas não foi totalmente uma surpresa. Eu creio que, enquanto Zelensky procurava evitar pânico na população, nos bastidores, ele devia estar tomando providências para uma boa defesa militar. E o que nós estamos vendo agora, surpreendentemente, é que o supostamente poderoso exército russo está meio que trancado, paralisado, com graves problemas internos, de falta de entrosamento, de falta de apoio logístico e também obstaculizado pela dura resistência, brava resistência das Forças Armadas ucranianas. Agora, o que eu vejo, infelizmente, com pessimismo, eu não vejo possibilidade de um cessar-fogo imediato. Veja bem, o personagem decisivo nisso é o senhor Putin. Eu fiquei impressionado, quase que amedrontado com as coisas que ele tem dito, e, em particular, com o espetáculo de 2 ou 3 dias atrás dele se dirigindo a 200 mil pessoas num estádio lotado, ele dizendo que a Rússia precisa passar por um processo de autopurificação, eliminar como moscas os traidores, a escória. O penúltimo número da revista Economist trazia como manchete na página inicial a expressão "a stalinização da Rússia". Eu vou mais longe. Eu acho que o que está acontecendo é a hitlerização de Putin. A palavra purificação vem do léxico fascista, nazifascista, da purificação racial. E o Putin se emparedou, se colocou numa situação muito difícil, porque ele se saiu com exigências maximalistas, como a de exigir da Ucrânia o reconhecimento da independência das repúblicas, das províncias separatistas, reconhecer a Crimeia como soberania russa, entre outras coisas. E ele não parece disposto a sentar-se numa mesa de negociação com Zelensky, enquanto Zelensky não aceitar todas essas condições. E, ora, o Zelensky pode aceitar outras condições, como a neutralidade, o desarmamento, a suposta desnazificação, a não colocação de bases ou armamentos de outros países em território ucraniano. Ele pode aceitar 4 das 6 exigências do Putin, mas não essas 2 últimas.
Então, infelizmente, eu vejo com interesse o imenso esforço que o presidente da Turquia, o Erdogan, e seus chanceleres estão fazendo para tentar mediar. Vejo com interesse hoje o telefonema do Zelensky para o Papa, as palavras do Papa, não como mediador, mas em prol da paz, da negociação, da cessação de hostilidades. Mas, de outro lado, eu vejo os americanos numa linha muito dura também. O secretário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é a assessoria de política externa da Casa Branca, deu hoje declarações dizendo que a guerra vai durar muito e vai ser muito complicada. E o Biden, a partir de amanhã, se reunirá com os outros membros da OTAN, do G7 e com a alta direção do Conselho Europeu, além de visitar a Polônia. E tudo indica que amanhã serão anunciadas sanções adicionais, talvez até a redução ou eliminação da importação de petróleo e gás por países europeus que até agora dependiam grandemente do fornecimento desses produtos pela Rússia. Vamos ver o que acontece. Mas, a meu ver, eu estou sendo um pouco romântico, eu acho que este seria o momento de que os países ocidentais, Estados Unidos, OTAN, Europa, União Europeia, começassem a dar sinais de disposição de algum entendimento por cima da guerra, algum entendimento sobre um novo arranjo de segurança, de estabilidade em toda a Europa, incluindo a Rússia, porque é preciso atender às preocupações legítimas que a Rússia tem com sua segurança, embora essas preocupações não justificassem de modo algum a invasão e o ataque brutal à Ucrânia. Então, eu lamento que o lado ocidental esteja endurecendo ainda mais as sanções, em vez de procurar dar início a um grande entendimento, uma grande distensão que poria fim a essa guerra e daria início a um grande concerto, um novo Congresso de Viena, digamos, de 1815, que viabilizasse um novo arranjo de segurança para todos os países na Europa. Eu fui embaixador na Alemanha há muitos anos, tenho amigos lá, é impressionante. Nas ruas, as pessoas na Europa, na Alemanha, na França, estão nervosas, temendo uma nova guerra na Europa, uma nova guerra mundial e até o emprego de armas nucleares pela Rússia. Esse temor está nas ruas. É um temor, não é fictício, é palpável, se faz sentir. E de modo que eu acho que as lideranças políticas de ambos os lados deviam pôr um pouco de lado as armas, inclusive as sanções, e buscar algum tipo de diálogo, mas não vejo isso acontecendo por enquanto. Embaixador, nesse caminho, eu pergunto ao senhor, e a posição da China, desde o pré-24 de fevereiro, né, no momento do início da guerra, ou da operação especial, como prefere Putin, e nesse quase um mês de guerra, como a senhora analisa a posição da China? Olha, eu tenho lido, fui embaixador na China também há muitos anos, embora há muito tempo, e acompanho tudo o que acontece na China com muito interesse. Há que notar o seguinte, eu prestei muita atenção no primeiríssimo momento da crise, houve uma duplicidade, uma dualidade entre o que dizia o embaixador chinês no Conselho de Segurança da ONU e o que dizia o porta-voz da chancelaria chinesa em Pequim. O embaixador chinês no Conselho de Segurança lamentou a guerra, pediu a cessação de hostilidades, negociações, mas enfatizou com muita ênfase um princípio que é fundamental para a China, do respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações. Enquanto ele dizia isso, num foro decisivo sobre a estabilidade e a segurança internacional, o porta-voz em Pequim saía com desaforos, com críticas duras aos Estados Unidos, à expansão da OTAN. Então, houve uma certa dualidade na postura inicial da China. E o fato de ela ter se abstido
e não votado contra a resolução que condenava a invasão, não deixa de ter sido uma indireta, um gesto de certo afastamento do radicalismo do Putin. Mas, de lá para cá, apesar da conversa de 2 horas entre o Xi Jinping e o Biden, a China claramente está se abstendo de exercer um papel que ela teria condições de exercer, o de exercer certa pressão sobre o Putin para que ele se contivesse, para que ele cessasse as hostilidades e passasse a negociação. A China está valorizando mais a sua parceria estratégica com a Rússia, em oposição ao Ocidente, do que seu papel político do que o papel político e diplomático que ela poderia ter como uma grande potência. Em outras palavras, a China, hoje grande potência, não está se mostrando grande potência diplomaticamente falando. É interessante, parece que nesse teste ela não está passando, né? Seria o Não primeiro passa. grande teste, né, da China nesse momento de enorme tensão, né? Porque é uma grande potência econômica, não é uma grande potência militar, né? Que não corresponde ao poder econômico que ela tem. Imaginava-se, ao menos eu esperava no início, que ela teria um papel mais protagonista em busca de uma solução pacífica, né, embaixador? Deixa eu perguntar uma questão para o senhor aqui, que nós tínhamos grosso modo, tivemos um mundo entre o final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989. A partir dali veio uma nova ordem, e que, segundo alguns, eu partilho dessa opinião, foi até, dá a impressão, até 24 de fevereiro agora de 2022. A impressão que daí eu queria ver a opinião do senhor é que nós estamos no início de um momento, né, complexo, que nós não sabemos realmente até onde vai e como vai. Como é que o senhor analisa esse momento? É uma nova Guerra Fria? Alguns falam, ou é um reordenamento das forças políticas, econômicas, militares no mundo, e que é difícil ver uma potência decadente, que seria a Rússia, com uma potência ascendente, a China, mas que não tem o poder militar da Rússia, a presença dos Estados Unidos. Eu sei que é uma questão muito complexa para responder, me desculpe a extensão da pergunta, mas como é que o senhor está vendo essa espécie de nova etapa que nasceu com a tragédia aí do dia 24 de fevereiro? Olha, eu concordo com você. Eu acho que a invasão da Ucrânia é um divisor de águas, põe fim a todo esse período de paz e relativa tranquilidade que houve entre a queda do Muro de Berlim, o desfazimento da União Soviética e os dias de hoje. Agora, ao mesmo tempo, essa brutal agressão, constituindo uma ruptura brutal dos princípios mais básicos da convivência internacional, está contribuindo para, não digo ressuscitar, mas para fortalecer novamente, para dar novo fôlego a 2 instituições, a União Europeia, que ia bem como empreendimento econômico, e a OTAN, que ia mal. Não esqueça que o Trump chegou a questionar a viabilidade da OTAN, e ainda hoje ele diz que a OTAN é um tigre de papel. Se o Trump voltar ao poder daqui a 2, 3 anos, tudo o que está acontecendo agora pode dar para trás. Mas eu acho que não, eu acho que veio para ficar uma situação de, sim, uma nova Guerra Fria na Europa. A Rússia seguramente manterá um dispositivo militar muito forte ao longo de suas fronteiras, próximo das fronteiras com os países da Europa Oriental, da Europa Central, do norte da Europa. E a Rússia se tornou uma presença ameaçadora, porque ninguém sabe até onde ela pode ir. Veja bem, por exemplo, o dilema em que se encontra a Finlândia. O presidente da Finlândia, que tem grande respeito lá e fora do país e muito boas relações com Moscou, está dividido, porque a opinião pública na Finlândia, que outrora era fortemente contrária à entrada na OTAN, hoje é mais de 60%
favorável à entrada na OTAN. Então, ele está falando na hipótese de um referendo para decidir esse problema, mas é um novo dilema que se apresenta à OTAN. A Suécia já deu sinais de que não vai pedir para entrar. A Finlândia talvez peça. E veja, a Rússia já ameaçou a Finlândia e a Suécia de retaliações, inclusive militares, caso elas entrassem para a OTAN, o que é uma outra ameaça que paira sobre a Europa e a OTAN. Então, em outras palavras, temos uma nova Guerra Fria, com a Rússia na linha de frente e a China por detrás. Agora, veja bem, a China será sempre cautelosa, porque a China, muito mais do que a Rússia, está intensamente integrada na ordem econômica internacional. O comércio da China com a União Europeia é de 850 bilhões de dólares por ano, com os Estados Unidos de 750, com a Rússia de só 150 bilhões de dólares. E empresas chinesas estão atuando no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, estão aqui presentes, atuando, fazendo obras, desenvolvendo inúmeros projetos, temos bancos chineses aqui. A China tem muitos interesses econômicos com o grande Ocidente, tanto os do Atlântico Norte, quanto aqui na América Latina, na África, no Oriente Médio, na Ásia, no Sudeste Asiático, por aí vai. De modo que eu não acho que a China vai ser uma aliada militar da Rússia, mas ela vai dar alguma sustentação política à Rússia com Putin ou depois de Putin, se é que Putin vai cair, coisa que eu não creio que venha a acontecer. Embaixador, e nessa situação tão complexa hoje do mundo que nós estamos vivendo, como é que o Brasil se encaixa nisso tudo, né? Na opinião do senhor, como é que está indo a diplomacia brasileira e quais são as perspectivas que, na interpretação do senhor, do Brasil se posicionar nesse mundo que está mudando rapidamente, né? E com uma espécie de reordenamento dessa nova ordem internacional. O Brasil, como é que fica nisso tudo? Veja bem, o Brasil, na pessoa do próprio presidente da República, cometeu erros gravíssimos em relação a essa situação. No primeiro momento, ao fazer uma visita inoportuna e contraproducente a Moscou, poucos dias antes do que era claramente uma sinalização de invasão, e depois declarando neutralidade. O Itamaraty, de sua parte, desempenhou com correção, em linha com a tradição diplomática brasileira, um papel crítico à invasão, sem nominar a Rússia, sem atacar nominalmente a Rússia, mas com palavras muito fortes de críticas aos riscos, aos perigos trazidos pela invasão da Ucrânia em defesa da soberania e integridade territorial. Nós temos de manter o que sempre fizemos, que é uma atitude de equilíbrio, de equidistância entre polos opostos. Temos na China uma parceria estratégica fundamental para o Brasil, é o nosso principal sócio comercial, principal investidor, e é um país com o qual nós temos também uma parceria estratégica que eu ajudei a lançar em 1993 e que, de lá para cá, floresceu imensamente. E vamos preservar o que for possível com a Rússia, que não é uma grande parceira do Brasil, mas onde nós também temos interesse, é um país que não pode ser ignorado. Agora, nós não podemos... Eu acho que o Itamaraty, no primeiro momento, cometeu 2 erros no Conselho de Segurança. O primeiro foi criticar a entrega de armas à Ucrânia. Ora, isso seria fazer-nos coniventes ou lenientes com um rolo compressor russo devastando a Ucrânia sem que ela tivesse condições de se defender. Não fazia sentido criticar a entrega de armas. E houve uma crítica também genérica à adoção de sanções. Mas, ora, dada a gravidade do que aconteceu, algum tipo de sanção, sim, se justificava. O que, sim, olhando em retrospectiva, poderia ter sido melhor feito, seria uma dosagem gradual das sanções, assim como eu estava preconizando há pouco,
uma redução gradual, uma sinalização da disposição de reduzir gradualmente as sanções. E o Brasil, neste momento, está correto em impedir que sejam excetuadas das sanções as coisas que têm que ver com segurança alimentar. O preço de alimentos, de energia, está aumentando imensamente. Nós estamos vivendo isso intensamente no Brasil e todos os países pobres do mundo, na América Latina, África, Ásia, estarão sofrendo mais ainda do que os europeus e os americanos. A OCDE prevê que a inflação mundial, que estava em 7%, pode chegar a 8%, 9%, 9,5%. O produto bruto mundial vai perder 1 ponto a 1,5% do que seria o seu crescimento natural na ausência da guerra. E nós estamos vendo gente passando fome no Brasil e passando fome em outros países. Então, está correta a ideia de que é preciso ir devagar com sanções que coloquem em risco a sobrevivência de populações inteiras. E eu lia justamente na imprensa internacional hoje que articulistas altamente respeitados do Financial Times, do Economist, preconizando uma forte ajuda financeira dos países desenvolvidos e das grandes entidades financeiras, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, os bancos regionais, um forte apoio financeiro aos países mais pobres para ajudar a minorar os efeitos deletérios dessa guerra sobre suas populações tão precárias, né? tão vulneráveis. Perfeito, embaixador. Agradeço muito ao embaixador Roberto Abdenur mais uma vez ter atendido meu convite de forma tão gentil e exposto esse momento tão complexo, né, embaixador, que o mundo está vivendo e a posição nossa aqui do Brasil. E vamos esperar, claro, como o senhor falou, todos nós esperamos que rapidamente chegue a um cessar-fogo, se estabeleça algum tipo de acordo, mas, infelizmente, ao menos os últimos acontecimentos não apontam para isso. Mas agradeço muito, senhor, mais uma vez ter atendido o meu convite. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado a você. Um abraço. Um abraço.